Olá, mulheres empoderadas. Nós estamos lendo o livro Sem Rivais, da autora Lisa Beverly, da editora Chara. Nós estamos no capítulo 4, áudio 19. O que acontece quando nos congratulamos? E o que dizer de congratular a nós mesmos? O que há de errado sobre ocasionalmente celebrar o que nós fizemos? Sim, há um tempo para celebrar e aplaudir o crescimento, mas essa questão se torna confusa quando tratamos o que foi dado livremente como se fosse uma conquista pessoal. O fruto é cultivado e os dons são meramente recebidos, e mesmo assim não passamos de mordomos dos dons de Deus que são confiados a nós. Algumas pessoas são exageradamente bonitas, outras nascem em famílias com riquezas e privilégios. Poucos e raros são os que nascem com os dois atributos. Então, existem aqueles que nascem em circunstâncias bem opostas. Eles vivem em terrível pobreza, são criados por famílias sem nenhuma conexão. Existem aqueles que carecem de uma óbvia beleza exterior. Muitos de nós se encaixam em algum lugar no meio disso tudo. E ainda assim, nenhuma dessas dinâmicas tem o poder de verdadeiramente escrever sua história ou alterar o seu valor. Deus não olha para a aparência exterior, ele olha para o coração. Os ricos de uma geração podem parecer muito bons, mas ainda assim abandonar o próximo. Quando olho para essa circunstância, acho que não é justa, mas disto eu sei: Deus é justo. Ele sabe como pesar os desafios e vantagens de cada alma na palma da sua mão. Apenas ele tem a medida certa. Essa é simplesmente mais uma razão por que não devemos comparar. Porque existe um lado oposto muito real e eterno, onde todas as coisas são pesadas na esfera temporal. É aqui onde entramos em alguns lugares apertados e corredores onde o risco de modelar o que honra o homem em vez do que honra a Deus. E quando essa dinâmica está em jogo, criamos rivalidades desnecessárias. Vamos avançar e puxar as cordas e desvendar a segunda parte de 2 Coríntios 10, versículo 12. Porque não ousamos classificar-nos ou comparar-nos com alguns que se louvam a si mesmo, mas eles, medindo-se consigo mesmo e comparando-se consigo mesmos, revelam insensatez. Você sabe que eu fiz isso. Gostaria de pensar que todos nós fizemos isso. Nós medimos e comparamos. Existem aqueles que arrogantemente se comparam com outros, e há aqueles que, de maneira tola, permitem que a comparação diminua o que Deus quer fazer em sua vida. O orgulho desestabiliza uma dessas extremidades, enquanto a insegurança paralisa a outra. Ambas as extremidades são perigosas. Existe apenas uma verdadeira medida: o imensurável Cristo, nosso ungido Rei dos Reis. Apenas ele é santo, puro e poderoso. Somos como uma formiga fazendo flexões do lado de fora do nosso monte de areia, imaginando tolamente que o tamanduá está com medo de nos abordar, quando na verdade o tamanduá treme diante do leão, à sombra de quem simplesmente estamos descansando. Não importa o quanto somos diligentes ou louváveis, não dá para se comparar com aquele que nos moldou. Aqui está outra passagem bíblica que eu deveria ter lido, João 5,44. Como esperam receber algo de Deus se desperdiçam o tempo disputando posições, alimentando rivalidades e ignorando Deus? Versão a mensagem. Por que gastaríamos nosso tempo classificando nossos rivais quando somos convidadas para a presença inigualável de Deus? Sempre que permito que a minha vida seja definida por pessoas, vejo a minha conexão com o Pai Celestial escorregando.
Rapidamente, meu ponto de vista é distorcido pelo que vejo e ouço as pessoas dizerem sobre quem eu sou e esqueço a declaração de Deus de quem estou me tornando. Há vezes em que me pergunto o quanto minhas ações tolas e meu entendimento limitado tiveram consequências além do meu entendimento. Espero que você possa rir da minha manhã ridícula e deter suas próprias tendências à comparação. Seria exaustivo se isso não fosse apenas uma ocasião, mas uma dinâmica diária. A razão pela qual a comparação não é constante em minha vida é porque eu tenho pessoas como meu marido e amigo fiel que me sacode quando preciso. Mordendo e devorando. As mídias sociais são uma maneira de convidar muitas pessoas e vozes para o nosso mundo. Elas podem ser algo bom, mas nos aproximam de muitas pessoas nocivas. Se você não consegue amar essas pessoas, talvez fosse melhor para você colocar alguns limites de volta no lugar. Se alguém é odiável, não o responda de volta da mesma maneira. Eleve o nível. Viver debaixo da graça não nos dá licença para sermos rudes uns com os outros. Viver debaixo da graça não afirma que você precisa comparar seu vizinho consigo, mesmo e se certificar de estar sempre à frente. Paulo escreveu: porque toda a lei se cumpre em um só preceito, a saber, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Se vós, porém, vos mordeis e devorais uns aos outros, vede que não sejais mutuamente destruídos. Gálatas 5, versículo 14 e 15. O cenário aqui não é bonito. Duas pessoas tirando pedaços uma da outra como feras esfomeadas e insensatas, até ambas serem consumidas. Não é o que devemos imitar como aquelas que professam a Cristo. Mas é com isso que se parecem nossas discussões verbais em redes sociais e blogs. Talvez esse massacre não seja aparente em nosso celular ou website, mas ele é definitivamente sangrento no espírito. Nunca houve uma forma tão fácil de ter acesso às pessoas. Você pode estar mordendo e devorando alguém em um piscar de olhos, sem se dar conta. Infelizmente, eu sei porque já fiz isso. Aquele que é o alvo dos meus rosnados e das minhas mordidas geralmente revela as áreas que ainda precisam ser trabalhadas em mim. Se alguém toca em algum ponto sensível em mim, minha reação padrão é proteger a ferida. Aprendi a deixar meu celular de lado e sair de perto dele como se ele fosse uma arma carregada. Muitas vezes as pessoas estão apenas passando por um dia difícil. Tire uma folga das pessoas. Existe uma grande diferença entre inspirar outros e despertar inveja. Assim como existe uma vasta diferença entre convidar outros e intencionalmente fazer com que se sintam excluídos. Se você está seguindo alguém nas mídias sociais e essa pessoa está trazendo o que há de pior em você para fora, em vez de presumir que a culpa é dela, talvez você deva dar um passo atrás e perguntar a si mesma: por que isso está acontecendo? A rivalidade irá roubá-la a menos que você aprenda a transformar o que o inimigo intencionava para o mal naquilo que Deus pode usar para o bem. A passagem a seguir revela como são os ambientes com rivalidade e abundância. Todos conhecem o tipo de vida de uma pessoa que quer fazer o que bem entende, sexo barato e frequente, mas sem nenhum amor, vida emocional e mental detonada, busca frenética por felicidade sem satisfação, deuses que não passam de peças decorativas, religião de espetáculo, solidão paranoica,
competição selvagem, consumismo insaciável, temperamento descontrolado, incapacidade de amar e de ser amado, lares e vidas divididos, coração egoísta e insatisfação constante, costume de desprezar o próximo, vendo todos como rivais, vícios incontroláveis, tristes paródias de vida em comunidade. E se eu fosse continuar, a lista seria enorme. Essa não é a primeira vez que venho advertir vocês. Se usarem a liberdade desse modo, não herdarão o reino de Deus. Gálatas 5, do versículo 19 ao 21, na versão A Mensagem. Tenho vontade de chorar apenas ao ler essa passagem. Ultimamente, tem existido muito das coisas que Paulo listou para nós aqui. E eu não estou apontando o dedo para o nosso mundo. Gálatas é uma carta para a igreja, o que significa despersonalizar uma pessoa. É uma maneira de afastar alguém da sua humanidade. Isso as priva da sua individualidade e personalidade únicas. O narcisista despersonalizaram os judeus até que os alemães não vissem mais pessoas feitas à imagem de Deus. Eles viam um problema coletivo que não refletia sua imagem ariana. Infelizmente, essa tática ainda é usada em nossos dias, tanto para grupos quanto para pessoas individualmente. As pessoas recorrem ao julgamento muito rápido. O ser humano tem coração, e saiba você disso ou não, as palavras ditas por meio eletrônicos também ferem. Como disse Esopo em uma de suas fábulas, é fácil ser corajoso a certa distância. As mídias sociais criam a ilusão de uma distância segura. Essa distância serve para tornar as pessoas mais covardes ou críticas, com o objetivo de intimidar e difamar aqueles que elas estão despersonalizando. Muitas dessas pessoas nunca ousariam dizer essas coisas para alguém face a face. Por quê? Porque é difícil fingir que alguém é um robô quando você vê lágrimas em seus olhos. Eu tenho visto cristãos chamando um ao outro de tudo, desde hereges até meretrizes, enquanto Satanás apenas ri. Quanto mais fazemos o trabalho dele, menos ele tem a fazer. Como repreender e corrigir? Alguns de vocês podem estar agora argumentando, mas esses que estão errados não devem ser publicamente corrigidos? Bem, a boa notícia é que Deus tem um aplicativo para isso. Melhor é a repreensão franca do que o amor encoberto. Leais são as feridas feitas pelo que ama, porém os beijos de quem odeia são enganosos. Provérbios 27, versículos 5 e 6. O que esse versículo quer dizer quando encoraja a repreensão franca? A chave para isso é a palavra aberta. A repreensão funciona melhor com corações abertos, braços abertos e olhos abertos. Todos nós devemos corrigir os outros da maneira como queremos ouvir a correção. Eu quero ser corrigida por pessoas que extraem o melhor de mim. Essa passagem é uma correção destacada entre amigos, mas poderia ser feita por um líder, mestre ou funcionário também. Toda correção tem uma melhor chance de ser recebida quando vem diretamente de alguém que conhece ou se importa profundamente com você. Se um encontro pessoal não pode acontecer, então um telefonema é a segunda melhor opção. Como um adendo, eu não recomendaria mensagens de texto. Muito pode ser perdido na hora de transcrever a fala para o texto. O texto não proporciona nenhuma dica de linguagem corporal e nenhum tom de voz. John e eu experimentamos vários mal-entendidos de comunicação ridículos quando enviamos mensagens de texto um para o outro. Um de nós, geralmente eu,
coloca alguma coisa em caixa alta para dar ênfase, que é interpretado erroneamente, como se eu estivesse gritando. Todos nós já experimentamos a repreensão encoberta. É quando as pessoas a corrigem pelas costas, quando as pessoas tratam da necessidade da sua correção sem o seu envolvimento. Você precisa questionar a sinceridade dessa repreensão. Mesmo que estejam certos no que dizem, isso não irá ajudá-la a crescer, a menos que você seja incluída no processo. Na verdade, esse tipo de correção geralmente fere o processo de crescimento. Porque quando as pessoas falam sobre você pelas costas, elas a preparam para agir na defensiva. A repreensão franca, face a face, de um amigo genuíno dá às duas pessoas envolvidas a chance de responder uma à outra e crescer através do processo de correção. Corrigir alguém nos canais das mídias sociais não é uma repreensão franca, só porque está aberto ao público. Eu tenho belas e fortes amizades que amo e respeito. Essas são aquelas pessoas de que estou perto o suficiente para conhecer a maneira como vivem suas vidas. Eu tenho assistido a essas mesmas pessoas de Deus serem abertamente atacadas por outros que nunca se incomodaram em irem até elas com suas preocupações, mas em vez disso soltaram publicamente sua distorção da verdade para ferir meus amigos. A Bíblia, ela é muito clara neste tópico. Evita o homem faccioso, depois de admoestá-lo primeira e segunda vez, pois sabes que tal pessoa está pervertida e vive pecando, e por isso mesma está condenada. Tito 3, versículo 10 e 11. Não leia esses blogs, não se junte aos seus argumentos, não os siga no Twitter, não seja amiga deles no Facebook. Não faça nada disso. Não é saudável para você. Busque inspiração, não divisão. Na versão Uma Mensagem, Tito 3, versículo 10 e 11, diz assim: Advirta uma ou duas vezes o briguento, mas depois se afaste dele. É óbvio que ele está fora do rumo, em rebeldia contra Deus. Se persistir com as hostilidades, acabará destruindo a si mesmo. À medida que avancei na vida, a quantidade de amigos diminuiu, mas se tornou mais verdadeiros. Meus amigos me mostram quem eu quero ser, enquanto meus inimigos revelam quem eu não quero ser. Um ambiente que produz rivalidade irá trazer o pior de nós a princípio. Mas, quando estamos nos debatendo, Deus pode se envolver e usar a luta para desenvolver seu caráter em nós. O versículo seguinte, que está em Provérbios 27, oferece um caminho melhor. A alma farta pisa o favo de mel, mas a alma faminta, todo o amargo é doce. Versículo 7. Eu tenho fome de mais do fruto da santidade em minha vida. Tenho fome por crescer mais. Quanto mais perto chego de Deus, mais vejo o que impede o fluir da sua vida em mim. Algumas das coisas mais doces que já experimentei na vida são amigos que se importaram o suficiente para me ferir com a verdade. Os inimigos podem nos elogiar ou nos ferir, mas farão isso com mentiras. Que nós não estejamos satisfeitos com listas humanas e comparações. Quando percebermos as pontadas de inadequação provocadas pela rivalidade, ouvirmos nascer a vaidade e o isolamento do orgulho, vamos dobrar nossos joelhos. Se formos ao nosso Pai, ele ficará mais do que feliz em remover o que nos impede de nos aproximar dele. Perguntas para que você possa refletir e responder para si própria. 1. Você já foi rotulada ou taxada? Alguns exemplos podem ser o gênero, a raça, ou limites de idade e etc. Como esses rótulos a limitaram? Como você pode se mover para além dessa classificação? 2. Em quais áreas de sua vida a comparação tem roubado sua alegria? 3. Quando classificamos, comparamos e congratulamos, isso é um sinal mais profundo de quê? Uma dica:
Leia Provérbios 29, versículo 25. 4. As mídias sociais estão inspirando ou incitando você? Que passos você pode dar para ter certeza de que elas sejam uma influência construtiva? 5. E última, explique a diferença entre a abordagem e os motivos de uma repreensão encoberta e uma repreensão franca.